Bom, eu vou chamar a nossa querida analista aqui do canal AgroMais, Ana Amélia Lemos, para a gente poder analisar. Primeiro, dar um abraço para você, saudoso. Estou vendo que você está em Porto Alegre. Mas para aproveitar o nosso tempo, o João disse que a gente tem que ser objetivo hoje. Então vamos lá. Ana Amélia, o governo vai mandar um projeto de lei com o mesmo conteúdo da MP que foi rechaçada pelo Congresso? É isso mesmo que eu ouvi do Caian? Boa tarde. Boa tarde, Valteno. O Caian falou, mas o projeto de lei com tramitação de urgência constitucional já está na Câmara, já foi protocolizado e leva o número 493, substituindo a medida provisória 1202, que o governo havia mandado com a reoneração para 17 setores em relação à folha de pagamentos, aos recursos humanos, aos empregos. Essa situação gerou um desconforto muito evidente no Congresso, porque o governo praticamente ignorou solenemente as decisões soberanas dos parlamentares e senadores que votaram o projeto que desonerava 17 setores, que são os maiores empregadores de mão de obra, e agora, com a medida provisória, o governo reonerou. Mas o governo, aliás, quando foi votada lá a desoneração, não só foi votada, o governo vetou e o Congresso derrubou o veto. Portanto, matéria vencida, Valtero. O problema é que o governo mandou uma medida provisória, a medida provisória causou reações muito fortes no Congresso, ao ponto de o próprio Rodrigo Pacheco ter, em determinado momento, sinalizado que poderia devolver a medida provisória 1202 ao Congresso Nacional, e depois daquelas conversas, você sabe, o Congresso e o Poder Executivo têm poderes para exatamente essas negociações. Resultado, o governo tirou a medida provisória para evitar um desgaste maior e mandou, aí é que está o problema e o nó da questão, mandou um projeto de lei em regime de urgência que leva o mesmo texto da medida provisória. Os parlamentares estão em pé de guerra, aqueles que estão muito vinculados com isso. Embora o autor da desoneração, Efraim Filho, tenha se reunido com os setores, os 17 setores, ou seus representantes, para dizer que o governo estava aberto a negociações. Mas os setores envolvidos entendem que não há o que negociar, já que as decisões já foram tomadas. A questão é respeitar e acatar aquilo que soberanamente o Congresso faz. Agora vai se começar novamente uma nova novela, agregando aí a posição das prefeituras municipais, porque o Paulo Zilkowski disse que a decisão é inconveniente e mobilizará os prefeitos de todo o país contra a emissão ou a edição desse projeto de lei que retira o benefício da contribuição previdenciária das prefeituras municipais. Então, se juntou agora não só os 17 setores, que, aliás, hoje, às 13 horas, às 15 horas, melhor dizendo, os 17 setores assinaram uma única nota conjunta, todos eles manifestando a sua perplexidade com a decisão do governo de mandar uma medida provisória, um projeto de lei com o mesmo texto da medida provisória, no aspecto da desoneração. E também as centrais dos trabalhadores, que têm interesse nessa matéria, já estão se mobilizando no mesmo sentido. Vão não só o setor privado, mas também, especialmente, os parlamentares terão um trabalho redobrado para tentar verificar o que vai ser possível em relação a essa matéria. Só é um pé atrás que o governo dá, numa hora em que manter os empregos já é uma grande questão. Veja no setor de máquinas agrícolas, empresas reduzindo o número de empregados por conta de uma crise avizinhada, aí que foi decorrente da queda nas vendas em função das intempéries da mudança climática que aconteceu. A questão mesmo agora, você estava ouvindo o Iglesias aí em relação ao mercado internacional de frango. A União Europeia está contra o acordo com o Brasil por conta do Mercosul. Por quê? A Polônia, a Espanha e a França são os maiores produtores de frango da Europa. Eles não querem saber da concorrência brasileira, que tem mais competitividade, tem mais tudo o mais ainda que pode
para vender para qualquer país do mundo a preços competitivos e de alta qualidade. O setor dos frigoríficos também será penalizado, porque os frigoríficos, Valteno, você conhece bem esse setor, empregam muita mão de obra. Então, o governo acho que está dando um tiro no pé nessa matéria. Eu lamento, mas como esse parlamentar que fui, não ter entendido o significado social de uma matéria com esse grau de repercussão sobre a economia e, sobretudo, sobre os empregos, Valteno. O que a gente não sabe é o que está por trás de tudo isso, porque na semana passada o Lula teve aquele encontro no Alvorada com Lira, mais alguns integrantes do Centrão. Eu não vi gente lá da bancada do agro, mas enfim, falaram que foi um encontro muito bem representativo, liberaram os 20 bilhões de reais de emendas. Será que tem alguma coisa por trás disso? Não sei. O certo é que o governo precisa de voto. E o que tem feito, a gente tem percebido, Ana Amélia, você que é uma expert, participou do Congresso Nacional durante 8 anos, o governo faz algumas provocações. Ontem, por exemplo, foi o dia de festa do MST, 40 anos, houve muita confusão lá na Câmara, parlamentares da bancada da FPA discutindo com o pessoal do PT, do MST. Como é que você viu, como é que você vê essas movimentações do governo, uma espécie até de provocação, no momento que precisa de votos, precisa de unir esforços? Valtero, vou voltar. Você fez uma observação. O que está por trás disso, da posição diferente do governo em relação à desoneração? É importante apontar isso. Qual é a posição do governo? Ele só tem um foco: aumentar a receita a qualquer custo, nem que seja a custo do emprego, nem que seja a custo da redução do nível do crescimento econômico. Então, essa fixação com o aumento da receita, sem em nenhum momento você vê o esforço do governo em reduzir gastos, em cortar gastos. Então, aí é que está o nó da questão. É claro que o governo, que tem o Diário Oficial na mão, que pode liberar as emendas, que pode prometer mundos e fundos, tem muitas condições, especialmente esse ano, que é um ano de eleições municipais. Quanto à questão da sessão de ontem, é natural que houvesse um embate. A sessão foi para celebrar os 40 anos do MST, um movimento que se consolidou e formalizou. Só que ele nasceu sob a égide das invasões, de destruição de centros de pesquisa, e que no começo teve uma grande resistência da sociedade. Ainda hoje persiste exatamente essa visão de usar a violência como tática de conseguir os seus intentos e os seus objetivos. Isso não é uma boa tática, isso apenas a sociedade urbana fica com um olhar desconfiado de quais são mesmo as intenções de um movimento como esse, que trata de, digamos, de um lado, defender a agricultura familiar, o pequeno produtor, o agricultor sem terra, e, de outro lado, pratica esses atos de violência, como eu lembrei. Houve até um caso aqui no Rio Grande do Sul, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de um incêndio muito suspeito no laboratório de agronomia, quando o laboratório estava investigando as questões relacionadas a transgênicos. Então, o MST se envolve também em questões tecnológicas que nada tem a ver, mas tem a ver mais com ideologia. E aí é que está residindo o problema. Então, na sessão de ontem, aproveitaram os parlamentares vinculados à agricultura e ao agronegócio, e aqueles que integram o movimento Invasão Zero, a fazer um manifesto. Eles foram proibidos de entrar no plenário, onde estava acontecendo a sessão, à tarde, mas fizeram uma reunião à parte ali do plenário do Salão Verde para manifestar as posições contrárias a isso. Inclusive, o próprio Ricardo Salles, que aparece agora na foto, foi inscrito pelo PL para falar pelo PL nessa cerimônia. Claro que dentro das regras estabelecidas pela presidente, deputada Maria do Rosário, mas não quanto o movimento poderia se consolidar se trabalhasse nas regras, digamos, de pacificação dentro da lei e da ordem, mas não é nem sempre isso que acontece em relação às ações do MST, meu caro Valteno. Eu tenho que aproveitar você, que foi senadora da Comissão também de Relações Internacionais, para falar dessa participação do Brasil no que quer dizer governança global. O governo do PT, do presidente Lula, está se metendo em situações no mundo inteiro. Agora, o presidente Lula está em mais uma viagem, está na Guiana. Há uma expectativa de que se encontre amanhã com Nicolás Maduro, que está sob pressão novamente dos Estados Unidos, porque não está querendo oposição, não tem data para eleição na Venezuela.
Qual a sua expectativa para esse encontro lá no Caribe? Olha, claro que o esforço de Lula é ter essa, digamos, consagração e reconhecimento internacional do seu esforço. Só que ele dá uma no ferro, uma no cravo, uma na ferradura. O episódio do Oriente Médio, especialmente Israel-Gaza, criou uma situação muito, muito complicada ao presidente da República, que ele ficou insistindo e não voltou atrás. É uma persona não grata em Israel, no atual governo de Benjamin Netanyahu. O problema é exatamente que ele só vai consolidar aquilo que ele deseja como um representante, um líder que luta pela pacificação internacional, desde que haja coerência nas decisões que ele toma e, sobretudo, nas declarações que ele faz. Caso contrário, vai ter muitas críticas, como uma das mais respeitadas revistas internacionais na área econômica, The Economist, fez uma crítica bastante dura em relação a essas atitudes do presidente Lula, em relação a essas declarações e também essa inserção dele na área internacional. Ele que já foi, para não esquecer, lá no passado, negociador do Irã em relação às questões relacionadas também à pacificação e à área nuclear e tudo mais que aconteceu naquele período. Agora ele está voltando à carga. Com isso, mais vezes o vice-presidente Geraldo Alckmin assume o poder. Essa é também a novidade. Já assumiu mais de 14 vezes, porque o presidente decidiu botar o pé no avião e está viajando bastante. Então, talvez isso seja dentro desse esforço que a diplomacia brasileira, comandada por Celso Amorim, é bom que se diga, está fazendo essa incursão internacional. Se os resultados forem positivos, resta saber, mas só o futuro vai dizer da eficácia dessa decisão, meu caro Valteno. Tudo isso também dentro do cenário de eleição americana, né? No final do ano, a gente tem aí, agora o Supremo americano marcou para abril o julgamento mesmo, para saber se o Trump, ele é realmente, acho que é uma das últimas barreiras que o candidato republicano vai ter, mais uma decisão do Supremo lá nos Estados Unidos, marcado para abril. Caso contrário, o que a gente vê pela frente é um duelo entre Trump e Biden, novamente, com grande favoritismo do ex-presidente Donald Trump. Ana Amélia... O que parece, Valteno, que em 2026 Brasília vai repetir os Estados Unidos, Lula e Bolsonaro. É isso mesmo. Querida, como é que está aí o tempo para despedir? Um calor insuportável, forno alegre, como nós chamamos Porto Alegre nessa época do ano. Forno alegre, Valteno, muito calor, muita umidade, muito, muito, muito quente mesmo. Que desse forno saia um bom pato, uma boa pizza, que eu sei que você gosta muito, e um churrasco que também vem do forno. Pode vir do forno, não só da churrasqueira. É verdade, Valteno, é verdade. Obrigado, Ana Amélia. Um abraço, Valteno. Especialmente um obrigado aos nossos telespectadores do Agro Tarde, que estão sempre prestigiando esse horário e esses espaços que trazemos os conteúdos de interesse do agro e também da política e da sociedade brasileira. E que curtem muito você. Já pode olhar aí no nosso YouTube aí, que você já vai ver muita curtida aí pela sua análise sempre precisa, sempre atenta. Obrigado, minha querida. Obrigado. Um abraço. Tchau.